Nosso Deus amado, obrigada por quem o Senhor é nas nossas vidas. Obrigada, Deus, pelo teu perdão, que todos os dias o Senhor tem derramado ele sobre nós. Ó Deus, o Senhor tem nos dado uma chance. Todos os dias nós temos sido perdoados pelo Senhor. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada pelo teu amor. Muito obrigada pela tua fidelidade. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor é tão bom para nós. Nós sabemos que não merecemos tão grande amor, mas nós temos um Pai maravilhoso, que nos ama, que cuida de nós. Muito obrigada, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, todos os dias nos colocarmos diante da tua maravilhosa presença e pedirmos o teu perdão, mas que haja em nosso coração todos os dias o desejo de sermos melhores, todos os dias o desejo de agradarmos o teu coração, de sermos corretos diante do Senhor, de sermos verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Que haja em nós o desejo de vivermos o verdadeiro evangelho, Pai, para que a tua vontade se cumpra nas nossas vidas. Nós te adoramos, nós te exaltamos e nós bendizemos o teu santo nome, porque não há outro como o Senhor. Toda honra, toda glória e todo louvor a ti. Em nome de Jesus, nós te adoramos, Deus. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus. Esse negócio tem problema comigo. Eu coloco e não vai. Foi. Amém? Paz do Senhor para quem eu não vi. Deus abençoe. Como é bom nós nos reunirmos na casa do nosso Deus para adorá-lo, para sermos edificados pela tua palavra. É aqui onde nós nos reabastecemos, onde nós carregamos as nossas baterias. A semana continua e nós precisamos disso. É este lugar, é o melhor lugar que nós poderíamos estar, amém? Então, ainda em pé, abra comigo lá em João 13. Nós leremos os versículos 34 e 35. João 13, 34 e 35 diz assim: um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. 35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, Pai, nós estamos diante da tua palavra, Senhor. E Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha trazer entendimento para cada um de nós daquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite. Pai, que à medida que eu vá falando, o Senhor possa ir quebrantando os corações para que a tua palavra entre e traga mudança, traga entendimento, traga transformação, Pai. Em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, porque nós desejamos ser alimentados pela tua palavra. Pai, eu me coloco diante de ti como tua serva, Senhor. Usa a minha vida, ajuda-me na simplicidade das palavras, a colocar diante da tua igreja aquilo que o Senhor tem para ela, como ensino da tua parte, Deus. Em nome de Jesus, que a tua presença esteja neste lugar, Pai, e que nós sejamos tocados pela tua palavra, edificados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. E eu vou ter que ficar com a mão o tempo todo aqui, porque está desligando essa benção. Eu fico mexendo aqui nele, não desliga. Bem, durante todo esse mês nós temos sido ministrados aí por este tema, unidade. E ainda bem que eu tenho o hábito de sempre mostrar
o meu esboço pro pastor, porque para mim já era o último. Tem mais um sábado, né? É que esse mês é tão longo, né? Que nós temos 5 sábados. E ele falou, olha, eu tenho, né? A última é sábado. Eu já estava achando que eu ia fechar, aleluia, né? Bobinha. Ai, ai. Então nós temos, né, ouvido muitas palavras, né? Nós recebemos desse altar. E hoje eu quero falar sobre testemunho diante da unidade. E eu quero iniciar fazendo uma pergunta para nós. O que a nossa unidade está revelando sobre Jesus? Para pensar, nós como igreja do Senhor, o que a comunidade cristã, Primeira Aliança, está revelando sobre Jesus para as pessoas lá fora? E ali no versículo 35, que nós acabamos de ler, Jesus diz, é que aqui na minha versão lá está deste modo, né? É a mesma coisa, o meu está com isso, então acho que eu peguei outra versão, Thalita. Bem que eu falei, né? Eu não sabia qual que era, mas da mesma forma, né? Depois da vírgula ali, ó, todos saberão. Aqui na minha tradução fala, com isso todos saberão. Ou seja, a forma como nós, como igreja, como corpo de Cristo, nos tratamos, vai revelar para Jesus, ou melhor, para o mundo, quem é Jesus. Porque esse versículo está falando isso. Lá, novamente, vamos ler. Ó, um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão. Então, se nós nos amarmos, o mundo vai saber. E será que nós temos mostrado para o mundo esse amor de Jesus? Através do nosso amor como corpo de Cristo? Qual tem sido o nosso testemunho como igreja? O que nós temos pregado para o mundo aí fora? E isso significa que unidade vai muito além de nós vivermos juntos. Ou seja, unidade é um testemunho espiritual. E isso vai muito além do físico, do natural. E às vezes nós não entendemos isso. E nós vivemos somente aquilo que está acontecendo. E nós esquecemos do que está acontecendo no mundo espiritual. E talvez seja por isso, por essa importância do que isso significa, do que a unidade significa, desse testemunho que nós estamos dando, que nós temos o tempo todo demônios trabalhando para que não aconteça. Para que nós possamos viver de fato, na verdade, uma divisão, seja na igreja, seja nos lares, seja no trabalho, o tempo todo. Porque é com esse amor, com essa unidade, que nós vamos revelar ao mundo quem é esse Cristo. Porque é muito fácil nós falarmos, mas nós temos que mostrar com a nossa vida. E é isso que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Eu tenho certeza que muitas pessoas chegaram aqui exatamente porque sentiram isso. Esse cuidado, esse amor, essa união. E se nós não tomarmos cuidado, isso se perde. Porque nós temos um inimigo que trabalha o tempo todo para que no lugar da unidade entre a divisão. E tudo saia fora do lugar. E isso porque a divisão, ela não destrói apenas relacionamentos, mas ela destrói testemunhos. E quantos maus testemunhos nós temos tido da igreja do Senhor na terra, exatamente por causa dessa divisão que tem entrado e tem destruído. E as pessoas
têm andado desapercebidas para essas coisas. E infelizmente o que mais nós temos visto hoje é uma igreja que por muito pouco, não custa muito, se divide, se afasta, se isola, se machuca e perde o foco. Talvez basta só uma paz do Senhor que não foi dada. Como a igreja do Senhor tem estado cheia de pessoas que, sem perceber, têm se tornado tão imaturas espiritualmente falando, que têm permitido o agir de Satanás, e tudo o que acontece vira algo tão destruidor, e é onde o inimigo entra e faz a festa. E infelizmente, o que isso nos revela é que muitos querem Jesus como um Salvador, mas poucos querem fazer parte do corpo de Cristo, de estarem juntos mesmo, de viverem como parte desse corpo, que é o que o Senhor pede para nós. Amando e cuidando um do outro, se importando um com o outro, com o que o outro está sentindo, pensando. Há um egoísmo tão grande dentro das igrejas, onde as pessoas só têm se importado e se preocupado com aquilo que elas estão sentindo, com a sua verdade. E isso tem sido destruidor para um relacionamento da igreja, para uma unidade verdadeira que o Senhor nos pede. E tem sido um péssimo testemunho para o mundo lá fora. E em cima disso, com esse, como eu sempre falo, com esse pano de fundo, com essa verdade dessa seriedade dessa palavra, eu coloquei aqui 3 pontos importantes que eu queria que nós refletíssemos. Primeiro ponto: a unidade não é opcional para a igreja. Então abra comigo lá em Efésios, capítulo 4, versículo 3. Essa luz, ela está bem aqui, ó. Aí se coloca assim, eu não enxergo. Meu Deus. Efésios 4, 3. Diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo não diz aqui, se der, se for confortável, se todos pensarem igual. É isso que Paulo está dizendo aqui? Não é isso. O que ele nos pede? Façam todo o esforço. Então não é simples, precisa haver um esforço, precisa haver sim uma dedicação da nossa parte, para que nós possamos conservar essa unidade no nosso meio. E o quanto nós temos nos esforçado para conservar essa unidade entre nós, como igreja? Pensa um pouquinho. Você acha que você é alguém que se esforça para conservar essa unidade no corpo de Cristo? Porque para conservar essa unidade, nós precisamos de algumas coisas, como por exemplo, vencer o orgulho, confrontar a nossa carne com aquilo que a gente quer o tempo todo, que a nossa carne acha que é bom, que é importante. Temos que aprender a perdoar e temos que escolher permanecer em amor. Sem isso, não tem como. Precisa haver esse esforço, todos os dias,
vencer. Às vezes acontece algo e às vezes a gente quer, né? Não, o meu orgulho eu não posso, né? Não estou errada, eu estou certa. Como assim? A mesma coisa, homens. E aí a gente simplesmente, porque estamos na minha verdade, então eu posso não perdoar, não me aproximar, não permitir que o outro fique com a verdade dele e permita que Deus trabalhe e o revele a verdade de Deus. Precisa haver um esforço da nossa parte. E o quanto nós temos nos esforçado para amar o outro, não para julgar, para pensar no outro, para aceitá-lo como ele é, com as suas fraquezas e limitações, para pensar no outro, naquilo que vai agradá-lo. E talvez o problema é que muitas vezes nós até queremos essa unidade, mas sem abrir mão de nós mesmos. É muito bonito, né? A palavra unidade. É muito bonito se falar sobre isso. A unidade no corpo de Cristo, a igreja amada do Senhor. É tudo tão lindo. Mas será que nós temos, de fato, entendido que precisa haver muitas vezes uma entrega, renúncia, dedicação, para que isso aconteça? Porque é muito fácil olhar para o outro. O Guilherme precisa mudar, a Márcia precisa mudar, eu não. O mundo é contra mim, eu não. O que eu falo não magoa. E isso é muito sério, porque às vezes sem perceber o diabo tem trabalhado de uma forma tão sutil, em pequenas atitudes, que nós achamos ser corretas, e é o próprio inimigo trabalhando, para que a divisão entre, para que o outro se machuque, para que você desista, e você deixe. Não só a igreja, está tudo bem. Se não tiver bom aqui, nós temos tantas, está tudo maravilhoso. Mas infelizmente não é isso que acontece. Porque o primeiro a ser abandonado é o próprio Jesus. E eu acho que isso é o mais triste. Porque imagine o coração de Jesus. Nós queremos comunhão sem renúncia, queremos uma igreja unida, mas sem tratar aquilo que dentro de nós ainda alimenta a divisão. E não adianta, igreja, se nós não entendermos, se nós não pararmos e olharmos para dentro de nós, não para o outro, porque é muito fácil você olhar para o outro e ver o que há de não ruim, mas do que o outro poderia melhorar. É muito mais fácil. Mas por que nós não olhamos para dentro de nós? A mudança que eu quero no outro, ela precisa começar em mim primeiro. E como nós, igreja, precisamos entender isso e estarmos atentos a isso. Porque senão nós entramos num lugar de uma religiosidade tão profunda, e nós perdemos a oportunidade de vermos o sobrenatural de Deus. Então entenda, unidade não se constrói apenas com palavras. Unidade se constrói quando decidimos morrer para o nosso eu todos os dias. Aí a unidade vai começar a ser construída. O que há em mim que precisa ser mudado? O que há em mim que ainda não tem, a unidade não tem sido
um desejo profundo no meu coração de viver como corpo de Cristo, e que eu preciso trabalhar isso. Que áreas da minha vida ainda eu tenho permitido o agir do inimigo, e tem me levado a atitudes, a pensamentos, a palavras, a coisas que me afastam das pessoas, mas principalmente de Deus. Porque enquanto o nosso orgulho estiver vivo, enquanto o orgulho estiver vivo no meio da igreja do Senhor, nunca será possível viver uma unidade. Ela sempre estará em risco. E como o diabo tem lançado esse sentimento do inferno nas nossas vidas. E se nós não estivermos atentos, e como eu vou estar atento se eu não tiver um relacionamento com Deus? Como eu vou ter essa sensibilidade do Espírito para entender que esse orgulho, ele está dentro de mim, esse sentimento diabólico, ele existe dentro de mim, e qualquer coisa que acontece, há julgamentos, há palavras malditas que destroem a unidade da igreja, e que o diabo está ali, ó, o tempo todo aplaudindo. Segundo ponto, o maior ataque do inferno é contra relacionamentos. Mateus 12, o versículo 25. Como Jesus conhecia os pensamentos deles, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. O diabo, ele sabe que uma igreja unida, ela cresce. Uma família unida permanece firme no Senhor. Um ministério unido avança. Um povo unido manifesta Deus. E aí eu te faço uma pergunta: nós, igreja, temos manifestado Deus neste lugar? E por saber disso, ele trabalha diariamente através de ofensas, orgulho, maledicências, ressentimentos, isolamento. O tempo todo esses sentimentos estão sendo trabalhados para que ele faça parte de nós e se tornem maiores do que os pensamentos de Deus. Pensa comigo aqui, ó. A divisão, ela nunca começa grande. Nunca é algo que já vem e, nossa, pá! A não ser, né, de repente, se acontece algum escândalo muito sério. Mas se não, não. A igreja começa unida, lindo, maravilhoso. Todo mundo se ama, né? Não quer ficar longe um do outro. Está o tempo todo junto. Ela vai começando pequenininho. Aí às vezes começa numa palavra ali mal colocada, numa má interpretação daquilo que foi dito, da forma como foi dito, da forma como a pessoa se expressou, numa frustração, esperava algo e aconteceu diferente, numa ofensa,
que não foi tratada, ou não se pediu perdão, ou se colocou de uma forma e a pessoa não entendeu e ela recebeu aquilo como uma ofensa e permitiu que aquele sentimento crescesse dentro dela. É assim que começa, aos poucos, sutilmente. E quando isso não é tratado, vira distância. Já vem, não vem, já não faz questão de estar junto, já vem a frieza, já não sente mais falta da palavra, já não sente mais falta do relacionamento ali, de oração com o Senhor. Com as pessoas, e aí vira divisão. Às vezes pode até permanecer, mas vive isolado, ou simplesmente se vai. E às vezes nós simplesmente olhamos e não fazemos nada. E o mais triste é que muitas pessoas, porque aqui não tem a ver comigo e com você. Ai, não gosto do pastor. Parei de servir a Jesus. O mais triste é que as pessoas, elas deixam Cristo, elas abandonam Jesus por causa de pessoas. Como diz, né? Quem paga o pato é Ele. Mas quem sai perdendo somos nós. E aqui eu quero falar com dois tipos de pessoas. Primeiro, você que foi ferido. Eu quero te dizer uma coisa. Jesus nunca falhou com você. E é isso que nós precisamos guardar dentro do nosso coração. Jesus nunca, Ele falhou conosco. E Ele nunca falhará. Então, não abandone Cristo. Não deixe de se relacionar com Ele por causa do comportamento das pessoas. Pessoas erram, falham, magoam às vezes. Nós somos falhos, mas Cristo não. Ele não falha. Já dizia a música da Niva Soares, que é a primeira coisa quando vem, né? Que Ele não falha. E é verdade. Nosso Deus não falha. Então pense e repense. Quando algo acontecer e te entristecer, se coloque diante do Senhor. Chore aos pés dEle. Vá buscar conversar. Vá buscar se entender com quem você se sentiu magoado ou ferido. Mas não peque. Porque quando você permite que sentimentos entrem, você já está pecando. E quando você fala ainda, pior. Porque daí já se abriu uma brecha muito grande para o agir do nosso inimigo contra nós. Para o segundo grupo de pessoas, você que talvez tenha ferido alguém. Quantas pessoas, pensa aí, se é que você pode se dizer que já feriu alguém. Quantas pessoas já tropeçaram por causa da nossa falta de maturidade? Quantas pessoas já se afastaram por causa da nossa dureza? Quantos, talvez novos convertidos, já olharam para nós e não enxergaram amor?
E talvez, aqui a grande pergunta que fica para nós é: será que nós temos sido instrumento de cura na vida das pessoas? Ou será que nós temos ferido pessoas dentro do próprio corpo de Cristo? E se nós não pararmos e não refletirmos sobre isso, avaliarmos a nossa postura, o nosso comportamento, a forma como nós falamos, aquilo que o tempo todo nós estamos julgando, e muitas vezes de maneira errada, permitindo que o próprio diabo lance no teu coração pensamentos contrários à palavra de Deus. Como igreja, nós vamos viver a unidade que o Senhor pede para nós. Terceiro e último ponto: a maturidade da igreja revela Jesus ao mundo. Colossenses 3, os versículos 13 e 14. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. E aqui fica claro para nós que haverá conflitos. A nossa busca é pela santidade, mas às vezes nós damos umas derrapadas, e às vezes as coisas podem acontecer, um dia que você não está muito bem, e você de repente, agiu de uma maneira ali que talvez poderia ter sido diferente. Todo mundo tem o seu dia mau. Mas a diferença, ela vai estar da forma como nós vamos agir quando isso acontecer. Porque nós sabemos que não tem como, né? Isso é na igreja, isso é em casa, isso é no trabalho. Aonde há pessoas juntas, vai haver conflito. Uma hora ou outra, sai uma faísca ali. Porque existem diferenças, todos nós somos diferentes, falhas, temperamentos diferentes. Não é todo mundo que é assim tranquila, assim como eu. O pessoal está mentindo aqui, que absurdo, né? Tem um mais tranquilo, tem um mais estressado, né? Tem uns mais fortes que, né, vai cumprimentar a gente, né, Valmir? Quase quero a nossa mão, né? Nós somos pessoas diferentes, mas isso que é sensacional. Porque é possível viver em unidade sendo diferente. Cristo precisa ser o centro. Se Ele for o centro, não tem problema nenhum, vai dar certo. Porque Ele nos fez diferentes. Mas se Ele estiver ali, no centro, no lugar dele, e todos nós com os olhos voltados para Ele, para a verdade da sua palavra, não a minha verdade, não aquilo que eu acho que é bom para mim, não aquilo que vai satisfazer o meu ego, não aquilo que vai fazer com que eu acho, não, assim, assim tá bom, eu quero assim, se for de outro jeito eu não quero. Não, é aquilo que Deus, a palavra de Deus diz que é o certo, aquilo que é bom, aquilo que vai abençoar a todos. Funciona. É aí onde veio a palavra do pastor. Mas precisa haver a mesma visão, o mesmo propósito, senão não vai acontecer. E a questão não é se vai acontecer, porque vai acontecer. Os estresses ali, eles vão acontecer, faz parte. Somos pessoas.
Mas a diferença é o que nós faremos quando acontecer. Qual será a nossa atitude? Qual será a nossa ação? Tomado pelo Espírito e agindo da maneira certa? Ou, como eu não estava aqui, mas eu assisti, né, o culto, o pastor está todo saidinha, né? Agora está já dando aqui chute. Falei, daqui a pouco ele está dando voadora aqui na... Falei para ele, daqui a pouco você vai ter que começar a usar aqueles sapatos brilhantes lá daqueles pastores lá, porque já está todo faceirinho aqui. Ai, ai. Mas qual será a nossa atitude quando acontecer? Nós vamos simplesmente afastar? Ou nós vamos lá e falar, me perdoe? Vem cá, o que aconteceu? Ou vamos ficar falando mal? Quando nós vamos entender que a maledicência, ela tem entrado de um jeito tão... Meu Deus! E a gente age naturalmente como se fosse a coisa mais normal do mundo. E a palavra de Deus diz que é pecado. E às vezes a gente, ao invés de resolver a situação, é mais fácil você falar. E você permite ali e vai falando. E é onde o inimigo entra para destruir. Destruir o teu amor, destruir a unidade, destruir, sabe, o prazer de você estar ali. Porque é esse o propósito, para nos afastar cada vez mais. E parece que às vezes as pessoas estão desapercebidas para essas coisas, porque já ficou normal. Hoje muitos desistem rápido de pessoas, da comunhão, da igreja. É muito fácil desistir. Talvez seja mais fácil, né? Saio daqui, vou para lá. Não converso mais com aquele, agora eu converso com esse, o outro eu nem olho mais. Mas aí a gente para e olha para Jesus. Quando foi que Ele desistiu de nós? Mesmo tantas vezes, talvez nós temos desistido dEle. Nos afastado. Mas Ele nunca desistiu, Ele nunca desistirá. E se nós somos a semelhança do Deus vivo, se Ele nos fez a imagem e semelhança dEle, se eu e você um dia nos entregamos e falamos, Senhor, a minha vida é Tua, não sou eu mais quem vivo, mas é o Senhor que vive em mim. Como que nós nos afastamos? Por que nós aceitamos isso? Por que nós não paramos e falamos, o que eu estou fazendo? Por quê? Quantas pessoas desistiram? Que não seja assim conosco. Que ao contrário, a gente se fortaleça cada vez mais no Senhor, para mantermos firmados e vivendo essa unidade que o Senhor deseja que nós vivamos como corpo de Cristo, para que o reino avance, para que vidas sejam salvas, para que nós possamos testemunhar para o mundo Cristo através da nossa vida, através da nossa unidade como igreja. Que todos que chegarem e entrarem pelaquela porta sintam o amor de Deus através das nossas vidas. Que não aconteça como aconteceu com aquela irmã que chegou aqui e simplesmente parecia invisível. Que nós estejamos atentos.
E quando nós pensamos sobre Jesus, uma cena tão clara da palavra é quando ele lava os pés de Judas. Ali não teve maior prova de quem é esse Jesus, do amor, da pessoa de Jesus, e que eu e você precisamos buscar ser igual. João 17, 20 e 21, diz assim, Jesus ali ele faz uma oração, e ele diz assim: minha oração não é apenas por eles, é ele falando com o próprio Deus. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. O mundo vai crer quando eles verem Cristo em nós, quando nós fomos de fato testemunhas vivas de quem é esse Deus. Quando honrar a Deus com as nossas atitudes, com a nossa palavra for maior do que a nossa vontade. Quando fazer a vontade de Deus, ser obediente à palavra de Deus, for mais importante do que a minha vontade, do que aquilo que eu quero, aquilo que eu acho que é certo, aquilo que eu acho que é bom para mim, aí nós nos tornaremos testemunhas maravilhosas diante do mundo. Você tem testemunhado Jesus através da tua vida? Quando as pessoas olham para você, ela vê Cristo. Quando você olha para você, você vê Cristo na sua vida? Grave isso. A unidade da igreja evangeliza. Às vezes nós não precisamos sair falando aos quatro cantos. Só o nosso testemunho, como corpo de Cristo, mas uma igreja que vive de fato o evangelho, que ama Jesus, que se importa com a palavra, com um bom testemunho, já vai ser suficiente para ganhar muitas vidas. Porque as pessoas vão olhar e vai falar assim: tem algo diferente ali, eu vou lá. Tem algo diferente em você, eu quero. E aí as portas são abertas e o evangelho, ele é pregado. Mas isso precisa queimar dentro de nós, senão vai ser só mais uma palavra. Quando o mundo vê pessoas diferentes, mas se amando, irmãos caminhando juntos, famílias que estavam destruídas e foram restauradas, pessoas servindo juntas, pessoas se perdoando, no lugar de julgamentos, o mundo entende que ali há a presença de Deus. Porque a unidade, ela é uma evidência viva da presença de Deus. E se nós entendermos isso, quantas coisas serão diferentes. Vai ser mais fácil, mais leve. Porque às vezes parece que é pesado, né? O servir, dependendo de onde você está. E não pode ser assim. Precisa ser leve, precisa ser prazeroso. Você precisa desejar estar ali. E isso começa em mim, não no outro.
A igreja de Atos, ela não impactou o mundo apenas pelo que ela pregava. E nós temos como referência a igreja de Atos. Mas ela impactou o mundo e ela é reconhecida e lembrada sempre pela maneira como eles viviam. Um cuidando do outro, um se preocupando, se importando com o outro. Estou ajudando o Isaac a fazer um trabalho lá da escola. Fala sobre, né, leu um livro, né, aquele livro do menino do pijama listrado, que lembra, né, o Holocausto, né, tudo o que aconteceu. E aí eu nunca tinha olhado as imagens, né, meu Deus, Senhor, não dá nem para imaginar o que aquele povo viveu, né, nossa, não tem nem palavras, terrível. E eu li algo ali que, puxa, eu chamei o Isaac e falei: filho, presta atenção nisso daqui. Cara, a gente precisa olhar para isso e falar: Senhor, que amor é esse? Eu não sei se aquele cara, se ele era crente, mas não é possível, né? Ele tinha, na cidade lá da Alemanha, ele tinha um orfanato. E aquelas crianças, elas, né, foram tiradas dele para serem mortas ou escravizadas, né? Dependendo da avaliação, né, dos todos poderosos ali. E ele se recusou a ficar, e ele foi junto. E ele entrou e foi morto junto naquela câmara de gás, por amor àquelas crianças. E o mesmo Jesus fez por nós. Ele se entregou. Ele não precisava ter feito nada daquilo. A gente não faz noção do que ele passou, da humilhação, da dor que ele sentiu. E a gente esquece com uma facilidade tão grande. Basta um olhar torto, você já esquece o que Jesus fez por você, por mim. E ele se entregou, ele se humilhou, ele foi esmagado pelos nossos pecados, por amor. E por que é tão difícil para nós amarmos e cuidarmos uns dos outros? Por que é tão difícil para nós nos importarmos com o que o outro está sentindo, ou o que ele vai sentir se eu falar isso, se eu agir dessa forma? Por que é tão difícil para nós entendermos que nós somos o corpo de Cristo vivo nessa terra, e nós precisamos viver como um corpo, unidos, para que o nome do Senhor seja honrado através das nossas vidas, e nós possamos fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer, que é ganhar almas. Como nós vamos ganhar almas se nós não somos testemunhas dele lá fora e até dentro da própria igreja? E eu vi várias fotos daquelas pessoas ali indo, e aquelas crianças e mulheres, aqueles homens escravizados e passando. E eu fiquei imaginando, aquele homem, ele não precisava ter ido, mas o amor que ele sentia, nada mais importava. E nós precisamos ter esse amor uns pelos outros. Nós precisamos exercitar
O amor, ele cresce conforme ele vai sendo exercitado. Se nós não exercitarmos, não exercermmos o amor um pelo outro, praticarmos isso, esse cuidado, não vai crescer. E esse talvez seja o maior desafio da igreja do Senhor. Porque não é falta de estrutura. Se nós olharmos para as igrejas da África, o que tem? Zero de estrutura. Mas existe uma alegria e um amor naquele povo inexplicável. Eu nunca fui, só de ver. Mas quem foi? A Silvana já foi, a Lívia já foi. Não é isso, Silvana? É diferente. É um olhar diferente. E nós, Deus tem sido tão bom para nós. Nós temos uma igreja estruturada, nós temos cadeiras almofadadas, nós temos ar-condicionado, que às vezes até nos congela. Mas nós temos uma boa estrutura. Só que isso de nada adianta se a igreja do Senhor não viver em unidade. Se a igreja do Senhor não exercer o amor. Se nós não nos importarmos uns com os outros, de nada adianta. A estrutura, ela pode vir abaixo, mas uma igreja unida no Senhor, nada a subsistirá. Porque quando existe unidade, o céu toca a terra e o mundo consegue enxergar Jesus em nós. Que eu e você possamos desejar isso, sermos testemunhas do Senhor, que essa unidade nos leve a sermos essas testemunhas, que as pessoas lá fora possam olhar para nós e ver isso, que nós possamos praticar essa unidade através de um bom testemunho de homens e mulheres de Deus que amam o Senhor e que desejam viver a verdade da sua palavra. Amém? Você entende isso? Isso é real para você? Isso faz sentido para você? Eu espero que sim. Porque já é um início, já é uma abertura para o Espírito Santo entrar e começar talvez a mudar coisas que precisam mudar, para que nós possamos amadurecer, crescer e exercer essa unidade no nosso meio. Que não seja só mais um tema do mês, que faça sentido para nós e que possa ser praticado por nós como igreja do Senhor. Amém? Glória a Deus. Pode fechar os seus olhos, pode permanecer sentado. Louvor pode, pessoal do Ministério de Louvor pode subir. À medida que a canção for sendo tocada, é por isso que eu quero que você permaneça sentado. Eu quero que você possa fechar os teus olhos, para que seja só você e o Senhor. Que você possa meditar em tudo isso que nós falamos. E que se há coisas aí dentro de você, que você entende que é tempo de mudanças, e que você precisa permitir o agir do Senhor, que precisa mudar aquilo que você precisa exercer como membro deste corpo,
que você possa se colocar diante do Senhor e falar com Ele nesse momento. Que nós, como igreja, possamos exercer essa unidade e sermos esse testemunho diante do mundo. Não para sermos melhores como igreja, mas para sermos de fato aqueles que vão alcançar vidas, por termos Jesus vivendo em nós e fazendo coisas através de nós. Que haja no seu coração o desejo de estar mais perto do Senhor e buscar viver o evangelho verdadeiro que muda, que transforma, deixando de lado uma religiosidade que nos paralisa, que nos contamina e que nos impede de viver o sobrenatural do Senhor. Há muito mais do Senhor para nós, como igreja unida, fazendo a vontade do Pai. Que eu e você possamos exercer essa unidade e honrarmos o nome do nosso Senhor, para que o mundo o conheça através da igreja dele. Senhor, nosso Deus, Pai de amor, muito obrigada, Pai, por quem Tu és. Muito obrigada pela Tua graça, muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada, Deus, por estar no nosso meio. Obrigada, Espírito Santo, pelo Teu agir. Obrigada por estar conosco e falar conosco nessa noite. A minha glória é fazer com que o tempo todo o Senhor esteja trabalhando em nós e através de nós. Senhor, que nós possamos nos diminuir a cada dia mais, para que o Senhor cresça e apareça através das nossas vidas. Em nome de Jesus, se coloque em pé, vamos adorar ao Senhor. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti,